Fala galera, tudo bem? A aula passada a gente começou a entender um pouco como que a gente monta as equações num escoamento potencial. Nós vimos as funções básicas, passamos pela velocidade de escoamento livre, vimos também o que é uma fonte, um sumidouro, vimos de fato a importância de um vórtice e vimos também como que formamos um dipolo ou um doublet, que é quando a gente junta uma fonte com um sumidouro. Nós começamos também a programar de diferentes maneiras as trajetórias das partículas num escoamento potencial e também conseguimos programar as velocidades, ou seja, os vetores de velocidade daquela partícula. Hoje a gente vai ir um pouco além das funções básicas. A gente vai começar a misturar essas funções. A primeira que nós vamos ver é, de fato, o que acontece se a gente superpor um escoamento livre com um dipolo, ou seja, com uma fonte e um sumidouro. Notem que a gente já conta com todos os equacionamentos que descrevem tanto a trajetória da partícula, o escoamento potencial, como as diferentes velocidades. E simplesmente a superposição destas funções básicas vai ser a suma de cada uma delas. Então, sumando um escoamento livre com um dipolo, aqui a gente pode ver no código, e as simples sumas dos equacionamentos, a gente obtém o campo de velocidades e a trajetória. Aqui já tem o código também para vocês incluso programarem, e nós começamos já a enxergar aspectos muito importantes desde o ponto de vista fluidodinâmico. Notem que com o dipolo a gente já enxerga a nossa primeira geometria, ou seja, a suma de um escoamento livre com um dipolo nos dá uma geometria, um cilindro. Isso significa que o que aconteça por dentro do cilindro não interessa para nós, mas o campo de velocidade que a gente atinge por fora do cilindro faz todo o sentido. Porque com aquela descrição do escoamento a gente já começa a relacionar um ponto de vista fluidodinâmico com um ponto de vista estrutural. Nós podemos enxergar aqui que o campo de velocidades por cima de nosso cilindro é igual ao campo de velocidades que passa por baixo do nosso cilindro. Então, se a velocidade é a mesma por cima que por baixo, a diferença da pressão que se forma em cima em relação à pressão que a gente tem embaixo do cilindro vai ser nula. Isso significa que nós não temos nenhum tipo de força nem sustentação absoluta no nosso cilindro. E essa aqui é a mágica do escoamento potencial, porque mais para frente nós vamos poder criar uma diferença de pressão que vai nos dar uma força de sustentação. Então, o que nós estamos enxergando aqui basicamente seria um escoamento por fora do cilindro e neste caso a gente pode enxergar que é simétrico tanto por cima como por baixo e o que acontece por dentro do cilindro já não é tão interessante para nós. Levando em consideração a relação entre velocidades, a gente também pode começar a entrar no estudo do campo de pressões, ou seja, temos que de alguma maneira relacionar a velocidade que está associada à nossa geometria com o campo de pressões. E é aí onde entram as equações de Euler que a gente tinha mencionado anteriormente. As equações que a gente vê aqui, elas estão escritas nas três direções diferentes. Mas para nós poder de fato trabalhar com elas, não tem como, a gente vai ter que entrar na matemática vetorial.
o que a gente está enxergando aqui é uma maneira vectorial de escrever as equações de movimento de Euler que a gente mostrou anteriormente. Então, lembrem que a velocidade equivalente é uma magnitude vectorial, onde ela está composta por U, V e W. E nós temos aqui um gradiente de pressões, onde basicamente um gradiente é uma variação nas diferentes direções. Então, nós podemos escrever este termo de aqui, que tem a variação vectorial e U, desta maneira. Notem que temos V equivalente é U, V e W. E estes outros termos que a gente tem aqui, nós vamos expressar eles como o gradiente da velocidade equivalente, que é basicamente a variação da componente U da velocidade em relação a x e a soma das outras componentes. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é escrevendo a equação de uma maneira diferente, onde temos este termo, que seria este de aqui, este outro termo, que seria a velocidade equivalente, toda essa matemática vai me dar isto de aqui, mas este termo de aqui nós podemos expressar como o gradiente da velocidade ao quadrado sobre 2 menos uma componente rotacional. Então, este termo de aqui, para as equações de Euler, é o que vai dar rotacionalidade ao escoamento. E este termo de aqui é o que vai dar a variação da velocidade em função do tempo. Mas como nós estamos tratando de um escoamento potencial, esses dois termos de aqui não nos interessam, certo? Nós, por enquanto, vamos desconsiderar. E o que fica nesta equação, então? Nós temos um termo relacionado com a variação da força gravitacional, temos um termo relacionado com a variação da pressão no nosso escoamento e temos um termo de velocidade. Esta equação aqui pode ser escrita desta maneira, onde, lembrem, este termo de aqui, o gradiente, é simplesmente uma variação, tanto em x como em y, como em z. E o que nós temos dentro deste gradiente, ou seja, dentro desta variação, é a famosa equação de Bernoulli, a equação que a gente também atingiu quando nós vimos as equações de energia. Então, nós obtivemos de duas maneiras diferentes a mesma equação, que é a equação de Bernoulli. Então, a gente tinha visto que um gradiente era basicamente uma variação. E nós tínhamos visto que uma variação é a diferença que nós temos de um estado A a um estado B. Então, nós podemos expressar esta equação aqui como a diferença desta equação num ponto 1, ou num estado A, em relação a um ponto 2, ou um estado B. E como sou eu que define que pontos vou considerar, eu posso pegar o primeiro estado como sendo lá no infinito, ou seja, onde não tem perturbação de corpo nenhum. Esse pode ser meu primeiro ponto. E no segundo ponto, eu de fato consigo relacionar o campo de velocidades do meu corpo com a pressão em cada ponto desse corpo. Então, o que eu vou obter nesse sentido é uma diferença de pressão, sim, trabalhando nesta equação, entre o ponto 1 e o ponto 2, onde a pressão no ponto 1 é P infinito. A pressão no ponto 2 ela vai variar. E notem que, para cada linha de corrente que eu tenho aqui, a variação da altura em Z é zero ou praticamente zero. Então eu posso, de fato, desprezar estes termos. Por isso que eu não considero na minha equação, porque Z acá vale exatamente o mesmo, ou quase o mesmo, que neste ponto daqui, para cada linha de corrente. Então, desta equação, considerando este contexto, eu vou obter o meu campo de pressões. E notem que a velocidade
que eu escolhi no ponto 1 é a velocidade U infinito. E a velocidade do ponto 2 vai ser a velocidade que vai variar em relação ao campo perturbado devido à presença de algum corpo. Percebam que a velocidade equivalente ao quadrado é basicamente U ao quadrado, ou seja, a componente de velocidades na direção x ao quadrado, mais a componente de velocidades na direção z ao quadrado. Então, este cara aqui agora vai ser este cara aqui. E nós já vimos anteriormente como descrever e como programar cada uma destas componentes de velocidades. Então, se nós dividimos esta equação que ficou por aqui por este termo, né, 1 meio de ρ por U infinito ao quadrado, nós vamos a obter o campo de pressões. O que isso significa? Agora, nós conseguimos associar a função potencial de cada linha de corrente que nós temos descrevendo a trajetória da partícula com o campo de velocidades de cada uma de aquelas partículas com o coeficiente de pressões. Ou seja, nós temos um cenário bastante completo, o que aqui nos dá a relação entre a linha de corrente, o campo de velocidades e o campo de pressões. E a ideia agora é partir de geometrias simples para geometrias mais complexas e depois para problemas tridimensionais. Tudo com a teoria do escoamento potencial. E o que acontece agora se nós começamos a superpor diferentes soluções básicas? Neste exemplo, como o escoamento livre e uma fonte. O que nós vamos obter é a denominada Rankine nose, ou seja, a nariz Rankine. Isso nos dá este efeito. Notem que nós temos um escoamento que está formando uma geometria como se fosse uma nariz de um perfil simétrico. E o que a gente também pode enxergar que, além desse perfil, a gente obtém o coeficiente de pressões ao longo de toda aquela geometria. Notem que, novamente, por ser uma geometria simétrica, tanto para cima como para baixo, a gente tem o mesmo coeficiente de pressões para as duas geometrias. Podemos ver também que, na medida que o escoamento se aproxima à superfície, a pressão aumenta, o qual faz todo sentido. Tem muita pressão neste ponto e depois ela vai diminuindo. Eu vou deixar aqui também para vocês aplicarem o código para poder gerar esta figura de aqui, tanto com o coeficiente de pressão, sim? Notem como o coeficiente de pressões simplesmente depende da soma das velocidades que a gente já obteve ao quadrado. Temos que tomar cuidado porque nesta programação de aqui, esse U ponto ao quadrado mais o V ponto ao quadrado significa que o software entende que essa soma tem que ser ponto a ponto, ou seja, vector por vector. Dependendo do software de programação que vocês utilizem, isso pode variar, logicamente. Outra superposição importante é o do escoamento livre com um dipolo mais um vórtice. Por que esta superposição de funções básicas é uma das mais importantes? Porque elas vão me dar um cilindro, mas não é qualquer cilindro. É um cilindro com circulação. Nós tínhamos visto que se a gente tem simplesmente um dipolo, nós tínhamos um cilindro, um simples cilindro. Agora, quando a gente coloca circulação nesse cilindro, a gente pode fazer o campo de pressões sobre aquela superfície mudar. E a mudança desse campo de pressões, ela me gera uma sustentação. Nesta figura a gente pode ver como que
o fluxo por cima e embaixo é modificado quando eu, de fato, coloco um vórtice. Neste caso dá para ver como a velocidade em cima muda e se acelera bem mais do que a velocidade que eu tenho embaixo. O cilindro simplesmente tem a mesma velocidade em cima que embaixo, porém temos a mesma diferença de pressão. Mas se eu colocar um vórtice, a velocidade cima é maior do que a velocidade embaixo, o que me produz uma diferença de pressões na superfície daquele cilindro. E essa diferença de pressões vai me dar sustentação. Novamente eu vou deixar aqui o código para que vocês pratiquem, deem uma olhada como a circulação, ou seja, o termo associado ao vórtice, ele vai ser o responsável de gerar essa diferença de pressões. Se esta circulação for zero, o que eu vou obter vai ser este gráfico daqui, este gráfico vermelho sem diferença de pressões. E para ir um pouquinho mais em profundidade com este cilindro com circulação, a gente vai ter que transformar as coordenadas cartesianas em coordenadas polares. Notem que cada ponto do cilindro em X e em Z podemos descreverlo matematicamente como a relação entre um raio e um ângulo, ou seja, a relação entre eje e θ. Eu posso descrever todas as trajetórias das partículas e da velocidade daquelas partículas em coordenadas polares. E fazendo aquela transformação, eu posso escrever o meu termo de coeficiente de pressão da seguinte forma. E aqui a gente começa a perceber como que a diferença de pressão está relacionada com a circulação, o ângulo onde está sendo analisada aquela pressão e o raio do cilindro. Desta maneira, eu consigo integrar a pressão ao longo de todo o cilindro e encontrar a sustentação e o arrasto. Se a gente fizer essa integração, a gente chega a que a sustentação está diretamente relacionada com a circulação que a gente colocou. Neste caso, como era de esperar-se, o atrito é zero, devido a que a gente está considerando o escoamento potencial. Eu vou deixar aqui mais um código bem importante para poder descrever este campo de trajetórias das partículas, como a gente tinha visto, de um dipolo com circulação. E aqui começamos a enxergar que quando nós colocamos um vórtice gerando uma circulação, o ponto de estagnação, que seria o ponto onde a velocidade é zero e a pressão é máxima, começa a mudar. No caso de um cilindro sem circulação, o ponto de estagnação estaria bem na linha onde θ é igual a zero. Mas, na medida que aumentamos a circulação, esse ponto começa a mudar. E isso nos dá uma relação direta entre a circulação, o ângulo do ponto de estagnação e um ângulo de ataque. Ou seja, nós começamos a relacionar uma característica geométrica, como aqui é o ângulo de ataque, com uma característica matemática que seria a circulação. Estamos começando a definir parâmetros geométricos para poder gerar superfícies sustentadoras. Ou seja, a gente começou todas as nossas análises com pequenas funções básicas de vórtices, dipolos. Começamos a misturar todas essas soluções, a entender o campo do escoamento, a trajetória das linhas de corrente. Depois entendimos como se comportam vectorialmente as velocidades de aqueles campos, entendimos e associamos todas essas velocidades ao campo de pressões, e agora isso está nos ajudando a definir uma geometria de um aerofólio bidimensional. Nós podemos enxergar que a partir de
uma sustentação desejada, nós obtemos um campo de pressões que pode nos gerar um aerofólio que atenda àquele tipo de forças. Aqui a gente pode ver como que o ângulo de ataque está relacionado com a circulação e como que essa circulação está relacionada com a sustentação. Trabalhando um pouquinho mais aquela equação, nós podemos chegar a que, além do ângulo de ataque, a gente pode começar a inserir mais parâmetros que conformam um aerofólio, como neste caso a corda e a distância à corda máxima. Com este tipo de ferramenta, a gente já está começando a projetar os nossos primeiros perfis aerodinâmicos. Eu vou deixar aqui também o código para que vocês consigam trabalhar com diferentes tipos de dimensões de perfil e, para vocês terem uma referência, a partir das próximas aulas, além de começar a aprofundar um pouco mais no escoamento potencial, eu já pretendo entrar no método de volumes finitos. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.